Pessoal, muito bom dia a todos. Nós hoje recebemos novamente, com muita honra, a doutora Leni de Ataíde, que é advogada e gestora ambiental da Acenas, Assessoria em Negócios Ambientais, e hoje ela vai conversar um pouquinho sobre a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos, da Lei 12.305 de 2010. Doutora Leni, obrigada novamente, sabe que tem muitas questões hoje a serem respondidas, o pessoal está bem participativo hoje, obrigada a todos os pontos presentes, pode começar a dar continuidade aí à sua apresentação. Bom dia a todos, bom dia Tatiana, obrigado também pela oportunidade de estar novamente falando com todo mundo, com todo o pessoal aí vinculado à federação. Espero, no dia através do meu conhecimento, um pouco sobre esse tema hoje da Política Nacional de Resíduos Sólidos, contribuir e fazer aí uma chamada, um alerta dessa nova lei que surgiu na questão de gestão dos resíduos sólidos. Então, a gente pode iniciar dizendo que a lei foi promulgada no dia 2/8 de 2010, é a Lei Federal 12.305, desculpa, e foi regulamentada pelo Decreto 7.404, em 23/12 de 2010. Essa lei demorou muitos anos para ser promulgada, ela ficou mais de 20 anos em debate no Congresso, justamente porque envolvia aí a questão da responsabilidade em relação aos resíduos sólidos, a geração de resíduos sólidos, e inclusive no gerenciamento de como deveria ser feito esse gerenciamento. Então, é uma lei inovadora, uma lei vanguardista, né, que vem aí de uma forma inovadora, impor aí uma mudança nesse conceito de geração, de administração dos resíduos, né, que hoje a gente sabe que é produzido em todo o país. Nós temos uma visão ainda muito retrógrada no país, no Brasil, de que os resíduos são considerados lixos, quando, na verdade, eles poderiam reverter e serem reaproveitados dentro de um novo processo produtivo, né? Esta lei trouxe, então, para que ela pudesse ser estruturada, ela reuniu princípios, objetivos, os instrumentos para que a política realmente possa ser eficaz e estabeleceu diretrizes e metas que aí, a partir dessa legislação, então, terão que ser adotadas pela União, pelos estados, pelos municípios e pelas empresas de uma forma geral. Por todos nós, até vinculando, inclusive, aí até o próprio consumidor final, que somos todos nós. Então, o consumidor que a gente coloca é o consumidor doméstico, né? E dentro dessa lei, envolvendo, como eu disse, uma cadeia que envolve fabricantes, importadores, os distribuidores, os comerciantes e os três, dentro dessas três esferas do poder público, federal, estadual e municipal, né? Nesse contexto da lei, todos passam a ter uma parcela de responsabilidade. Então, a lei traz, diferentemente do que é hoje na Europa, o que a gente chama aqui no Brasil de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, né? Que culmina aí com a correta destinação e a disposição dos resíduos gerados em todas as cadeias produtivas. O grande feito da lei, ela estabeleceu uma hierarquia dentro dessa política, né, que começa pela não geração, ou seja, existe hoje uma diretriz no sentido de que a gente tem que minimizar ao máximo possível a não geração do resíduo, ou seja, se você hoje produz uma embalagem de um tamanho desnecessário para o seu produto, você tem que estabelecer de uma tal forma um novo conceito dentro da sua empresa para que ela esteja restrita ao tamanho do seu produto. Então, esse é apenas um exemplo do que a gente pode fomentar em termos de não geração e na sequência da redução dessa produção do resíduo, né? Dentro dessa lógica, dentro dessa hierarquia,
vem também a reutilização desse produto, você esgotar a reutilização desse produto dentro da sua vida útil. Depois, os processos de reciclagem, né? E, por último, fazer o tratamento dos resíduos sólidos. Esse tratamento tem que existir quando você for fazer a disposição dos rejeitos. O que são os rejeitos? Os rejeitos, na verdade, é aquele produto que não pode mais ser reaproveitado. Então, a única opção, a única alternativa que será disponibilizada é você fazer, então, o armazenamento desse rejeito no aterro sanitário. Só que esse rejeito só poderá ser destinado depois de efetivamente ter sido tratado. Quais os principais avanços que essa política nacional de resíduos, que envolve todos esses geradores, inclusive todos os hospitais, já que nós estamos falando para esse público, né? Quais os principais avanços que essa política trouxe? Dentre os instrumentos que ela apresentou, a gente tem a logística reversa, que nada mais é que a volta do produto no final de vida para ser reaproveitado num novo ciclo de vida, né? Além da logística reversa, ele definiu, então, aí as responsabilidades de cada um nesse processo, bem como estabeleceu aí o planejamento de como você vai gerenciar esse seu resíduo como elemento central dessa gestão. Ou seja, você vai ter que agora, a partir de agora, planejar como é que você vai dispor o seu resíduo, como é que você vai dar o tratamento adequado a ele, né? A figura dessa responsabilidade compartilhada, que foi trazida pela lei, né? Ela estabelece as atribuições de forma individualizada, ou seja, cada um com a sua responsabilidade, e de certa forma que elas são todas encadeadas e terão que ser adotadas aí por esses responsáveis legais, e essa responsabilidade será implantada, então, a partir desse sistema que é a logística reversa e também da coleta seletiva. É sempre o erro. Bom, em princípio, quais são, então, como eu disse, a gente teve aqui um outro norte para distribuir essa responsabilidade, que a gente denominou de responsabilidade compartilhada. Quais são esses entes que foram elencados pela própria Lei 12.305 e destacados como responsáveis por essa destinação, por esse comprometimento com o resíduo? Então, começa com os fabricantes, né? Essa cadeia inicia-se com os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e os titulares de serviços públicos de limpeza urbana, no caso aí, manejo de resíduos sólidos, via de regra, a prefeitura. Ou seja, todos têm a sua parcela de responsabilidade nesse contexto do que a lei apresenta. Eu colocaria aqui que, na verdade, os hospitais, entendo que sejam uma entidade que são prestadores de serviço. Nessa condição, esses prestadores, o hospital sendo um prestador de serviço, ele estaria sendo classificado aí como um consumidor em grande escala, e nesse sentido, um gerador também institucional de um potencial muito grande de resíduos. E, nesse sentido, ele terá que ter a sua parcela também de responsabilidade. O conceito jurídico de gerador de resíduos, que a política nacional aí de resíduos trouxe, são todas essas pessoas físicas ou jurídicas, de direito tanto público ou privado, que geram resíduos por meio de suas atividades, nelas incluindo o consumo. Daí o meu destaque para a questão dos hospitais, porque, na verdade, o hospital, ele é um grande gerador um grande gerador de resíduo, né? Independentemente se é resíduo doméstico ou não, ou resíduo perigoso. Então, dentro das atividades, nessa prestação de serviço,
ele terá, então, que ter a sua parcela de responsabilidade dentro desse processo da logística reversa, que envolve, na medida que ele, dependendo da aquisição dos materiais que ele for adquirindo, dos equipamentos, no gerenciamento de sua atividade, ao final da vida útil desse equipamento, ele terá que assumir a sua responsabilidade de fazer o processo da logística reversa, qual seja, devolver esse produto dentro dessa cadeia da logística ao fabricante, para que ele possa, então, dar a destinação correta. Então, coloquei ali. Então, é possível afirmar que as instituições hospitalares, então, dentro do que eu estou apresentando, elas se encontrariam, então, numa categoria especial de consumidor. Por quê? São consumidores, como eu disse, institucionais, em contraposição à figura aí do que a lei apresenta, daquele consumidor comum que somos todos nós, o consumidor doméstico. Justamente porque ele não gera só resíduos de natureza doméstica, ao contrário, ele tem resíduos lá que também fogem a essa classificação, então ele terá aí que estar vinculado a todas essas obrigações. Aqui eu já... É legítimo também, uma outra observação que eu coloquei nesse slide, que é importante a gente considerar, que no silêncio, porque a lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, quando ela se omitiu para falar desses grandes geradores, esses geradores de resíduos institucionais. Veja que ela coloca lá os fabricantes, os distribuidores, os comerciantes, e nós, ao final da cadeia, como consumidores finais. Mas ela não elencou os grandes geradores de resíduos. Nesse sentido, existe aí uma certa margem de interpretação, de liberdade, para que a gente possa fazer esse gerenciamento desses resíduos para esses geradores institucionais. E essa liberdade, apesar de existir, apesar dessa obrigação não estar definitivamente estabelecida na lei, de uma forma tão clara, ela não exime esse gerador desse resíduo, ou seja, os hospitais, as santas casas, as empresas, as indústrias, de atender o que a própria lei estabelece, né, no âmbito desse sistema da logística reversa, que significa exatamente você fazer a devolução desses produtos, desses equipamentos, que terão que ser dado a destinação correta. Veja que destinação correta não é você simplesmente levar mais ao aterro. O aterro sanitário não pode mais receber nenhum tipo de resíduo, a não ser que seja esse resíduo primeiramente tratado. E aí, dentro desse contexto, como eu coloquei, você só vai poder considerar a classificação como rejeito. Então, os hospitais terão obrigatoriamente que fazer parte desse sistema da logística reversa. É importante que ele possa fazer um contato com esse elo de fornecedores, que faz parte do sistema que atende aí o hospital, no sistema dos equipamentos, dos produtos de uma maneira geral, da cadeia de remédios, para que ele possa saber qual é a parte dele dentro dessa responsabilidade. Porque em direito ambiental, como eu disse na primeira aula, existe uma responsabilidade que é objetiva, ou seja, qualquer dano que venha acontecer com um resíduo não dado à destinação correta, obviamente que essa instituição terá que responder por esse dano ambiental, que vai aí dentro de vários itens, inclusive valores significativos. Tá? Dentro do que eu apurei, os resíduos que são gerados pelas instituições hospitalares, eles devem, segundo o artigo 13 da Política Nacional, podem receber duas classificações que eu entendo. Quanto à origem, né, que são justamente por ser estabelecimentos prestadores de serviço, né, e quanto à periculosidade, resíduos que pode ser tanto resíduos perigosos e não perigosos. Aqui vale um alerta, se é que eu posso colocar aqui, de que os hospitais possam ter, como eu disse na outra aula, uma pessoa destacada com conhecimento técnico suficiente
para poder entender que nem sempre todos os resíduos dos hospitais são considerados resíduos perigosos, né? Então, existe uma grande parte desses resíduos que são resíduos domésticos, que podem ser destinados de uma forma, em termos da coleta, da própria coleta seletiva que o município oferece. Vamos considerar aí a proporção de produção desse resíduo, mas o custo de você destinar um resíduo perigoso é muito mais significativo, é muito mais alto do que um resíduo comum. Então, acho que fica aí um alerta para que essas instituições estejam colocando profissionais destacados para fazer essa análise criteriosa para poder fazer essa destinação correta. Isso vai, com certeza, minimizar custo dentro dessa responsabilidade que é dada às instituições. Quais são, dentre os instrumentos que a Política Nacional de Resíduos destacou como legítimo para poder viabilizar essa política, a gente tem o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, né? E esse plano de gerenciamento foi destacado, e eu coloco ali quais os segmentos que a lei coloca como necessários hoje a elaborar esse plano de gerenciamento, que deverá, veja bem, ser submetido ao órgão ambiental estadual, no caso dos hospitais, porque via de regra são instituições que obrigatoriamente são licenciáveis pela CETESB aqui em São Paulo, e se não for, numa outra situação, se a empresa não tiver o licenciamento, mesmo assim, ela terá que apresentar, aliás, o plano de gerenciamento para os municípios. Então, veja que essa é uma nova obrigação a partir dessa lei que surgiu de 2010 e que as empresas têm que estar atentas, porque o não cumprimento vai gerar uma série de penalidades aí à instituição. Então, quais são os segmentos que a lei destacou como necessários aí a fazer o plano de gerenciamento? Então, segmento de mineração, empresas de construção civil, serviços de transporte, serviços de saúde, as empresas, serviços que produzem matérias industriais, atividade agropastorícia, serviços de saneamento básico e estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços que geram resíduos perigosos ou não equiparados aos resíduos domiciliares. Veja que o segmento da saúde, a gente pode, inclusive, destacá-lo em duas situações, né? O serviço da saúde e dentro desses estabelecimentos aí que podem ou não gerar resíduos perigosos. Então, é importante observar, e eu tenho feito esse alerta nas palestras que eu tenho ministrado a respeito desse tema, de que a lei, apesar de ela ainda ter uma série de entraves, é uma lei que ainda está se adaptando à nossa realidade, é necessário que cada um, a partir desse conhecimento, dessa legislação, comece a internalizar essa responsabilidade, porque nós sabemos que hoje a gente tem não só o órgão público estadual, municipal, mas a gente tem o Ministério Público que vai estar sempre à espreita, acompanhando esses processos de cumprimento dessas obrigações. Eu coloquei aí como principal, então, instrumento, o plano de gerenciamento, né? Ela não determina, como eu coloquei, expressamente que os estabelecimentos de serviços estão obrigados a elaborar o plano de gerenciamento, a não ser que ocorra uma dessas duas hipóteses. Ou seja, eu coloquei isso porque a lei expressa lá, né, a situação de que nem todos os estabelecimentos seriam obrigados a estar fazendo esse plano de gerenciamento. A não ser que ocorra, aliás, essas duas hipóteses, gerem resíduos perigosos, e aqui eu estou situando essa realidade dentro desse segmento hospitalar. A não ser que gerem resíduos perigosos, que eu entendo que é o caso dos hospitais, ou os resíduos gerados não sejam equiparados pelo poder público a resíduos domiciliares, né? Então, nesse sentido, eu entendo que a própria prefeitura vai entender, que é o poder público municipal, que o próprio hospital, ele está dentro desse contexto também de não ser equiparado aí a só gerar resíduos domiciliares. Ou seja, concluindo, os hospitais terão, então, que obrigatoriamente elaborar seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Desculpa.
Para fins de classificação dos resíduos provenientes de estabelecimento, isso estabelecido pela lei. Para fins de classificação, os resíduos provenientes de estabelecimentos prestadores de serviço, incluindo-se aí, então, os hospitalares, na hipótese de não serem caracterizados como perigosas, eles poderão, então, em razão dessa natureza de composição, de volume, ser equiparados ao resíduo domiciliar pelo poder público. Só que aquilo como eu disse antes, esse gerador, que é o hospital, é um gerador que a gente classifica como em grande potencial de geração de resíduo. Então, é um gerador institucional que terá que fazer aí dentro do processo todo, arcar com a sua responsabilidade de dar a destinação, fazendo todo esse processo da logística reversa. Com relação aos resíduos perigosos, a gente deve estar atento para o seguinte, isso vale agora também já uma das obrigações impostas dentro desse plano de gerenciamento, né, que as pessoas que vierem, que tenham aí o gerenciamento, que lidam com esses resíduos perigosos, em qualquer fase desse gerenciamento, a partir dessa lei, então terá que ser feito um cadastro no Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos, né? Junto com esse cadastro, né, que terão, a partir da legislação que foi imposto, terá que também elaborar, então, esse plano de gerenciamento, né? Pode ser que o hospital opte por fazer aí, eu acredito que seja interessante, um plano de gerenciamento geral, né, de todo tipo de resíduo que ele vai estar gerando, e, se assim for, ele pode inserir dentro desse plano de gerenciamento de resíduo o próprio plano de gerenciamento de como ele está gerenciando os resíduos perigosos. Ele pode estar inserido nesse plano de ordem mais abrangente. Ou seja, existe essa obrigatoriedade hoje, a gente tem isso como uma obrigação também das próprias prefeituras, que tem que elaborar os seus planos de gestão, né? No caso da União é plano de gestão, no caso do Estado também é plano de gestão de resíduos, e no caso aí dos hospitais e das empresas é o plano de gerenciamento. E todos terão aí que ter essa observação, seguindo mais ou menos as diretrizes, inclusive do que está dentro do que a própria prefeitura, no caso, estabelecer dentro do plano de gerenciamento que ela estará criando e disponibilizando. A Política Nacional de Resíduos, ela elegeu, então, a logística reversa, como a gente disse, como um dos instrumentos. Agora, e destacou, na própria lei, dentro da própria lei do decreto, quais seriam, em primeira mão, os primeiros, quais seriam os segmentos que estariam obrigados a implantar esse sistema dessa logística reversa. Então, eu destaquei que são lá, hoje, embalagens de agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e luz mista, óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens, e produtos eletroeletrônicos e seus componentes. Ou seja, aí, no primeiro momento, a lei já elencou quais seriam esses resíduos advindos desses segmentos aí, que estariam obrigados a fazer essa logística, ou seja, devolver esse produto dentro daquela cadeia que a gente mencionou. Consumidor devolvendo para o comerciante devolvendo para o distribuidor, e o distribuidor para o fabricante. Vale ressaltar que, na questão do hospital, existe já um acordo, aliás, uma fomentação de reuniões em cima de se lançar mais um desses segmentos, que seria o setor de medicamentos. Com certeza, o hospital, eu entendo que deverá fazer parte desse contexto, desse sistema da logística, e nesse sentido, acho interessante que o hospital se lance no sentido de dizer, olha, eu quero saber qual será a minha responsabilidade, até onde eu vou poder participar, até onde está dentro daquilo que eu realmente terei que estar fazendo. Já existe essa discussão, né, no CORE, no Comitê Orientador, que está criando todos esses sistemas de logística individualizado. Então, é importante que todos estejam atentos a essa nova dinâmica que está se estabelecendo a partir desse segmento da saúde. Tá?
a logística reversa, ela é estabelecida, essa obrigatoriedade da logística reversa, ela é estabelecida, implantada, de 3 formas. Primeiro, por meio de acordos setoriais, que é feito junto a esse comitê orientador que é formalizado no Ministério do Meio Ambiente, tem essa responsabilidade, onde é lançado um chamamento a esse segmento interessado. Existe já hoje, aí, já consolidados óleos lubrificantes, eletroeletrônico está na pauta, já em discussão para encerrar, onde, dentro desse acordo setorial, que é um documento de natureza contratual, cada um é estabelecida a responsabilidade de cada um, ou seja, aonde aquele fabricante vai disponibilizar os pontos de coleta para que o equipamento que ele produziu possa ser devolvido a ele, e ele, então, possa, dentro daquele ciclo que a gente estabeleceu, que a lei estabelece, fazer o reaproveitamento desse equipamento, num novo aproveitamento. Então, o acordo setorial é o que mais tem sido usado dentro da implantação da política. Mas também existe um outro documento, que é o termo de compromisso, que atende também, dentro dessa mesma dinâmica, segmentos, principalmente às vezes quando não há uma convergência, o próprio segmento pode lançar a mão desse instrumento, chegar até o governo e fazer um termo específico de compromisso, onde ele vai estabelecer ali todas as obrigações que cabem a ele dentro desse processo da logística. Tá? E, por último, quando não se consegue, dentro desse segmento, onde se reúnem as associações, por exemplo, vamos imaginar que se fosse eletroeletrônico, né? Nenhuma composição entre as partes, que haja essas divergências e não consiga se estabelecer um denominador comum, aí poderá, então, o poder público, através de um decreto, de um regulamento, estabelecer todas as regras que terão que ser cumpridas por todas. Então, na verdade, são 3 instrumentos que possibilitam aí, que vão dar suporte para a implementação dessa logística reversa. Vale ressaltar que essa hoje passou a ser uma obrigação de todos nós, sob pena de, até nós, enquanto consumidor final, se nós, na nossa casa, não destinarmos corretamente a nossa geladeira, que depois de usada não tem mais nenhuma utilidade, nós poderemos ser penalizados também com multas, que começa de 50, 500, e isso vai gradativamente sendo aumentado. Veja que é um novo conceito, é uma nova forma da gente entender a nossa responsabilidade com relação ao planeta, com excesso de resíduo, pelos milhões de toneladas que a gente tem gerado de lixo. Essa política privilegia aí o aspecto muito social também, no sentido de retirar os catadores desses lixões, dessa vida que eles têm, de uma condição precária de vida, né, subhumana, e trazê-los para uma formação de cooperativas, onde essas cooperativas podem ser um elo extremamente importante dentro dessa cadeia de estabelecer parcerias para que o resíduo possa efetivamente ter a destinação correta e não ficarmos mais utilizando o solo, porque ele tem um limite, ele é esgotável, ao contrário do que pensávamos muitas décadas antes, ele tem um limite de suporte e não há mais como a gente simplesmente descartar um resíduo no solo, porque não há mais essa capacidade de suporte. Então, há uma necessidade de que nós acordemos para essa realidade e que cada um de nós internalizemos essa responsabilidade e passamos a fazer parte desse processo, desse novo processo que já existe na Europa, que já existe no Japão, nos Estados Unidos, dentro de uma nova lógica, dentro de uma nova cultura a respeito da responsabilidade nossa com aquilo que a gente gera em termos de resíduos. Acho que é isso. Deixa eu colocar, ó, está aberto o prazo para, eu coloquei aqui no final, a questão dos interessados aí para apresentar a questão dos remédios, como eu disse, né, dos medicamentos. Então, como última informação, o Ministério do Meio Ambiente publicou na última quinta-feira o chamamento e edital para elaboração do acordo setorial, que vai definir, então, o funcionamento do sistema de descarte de medicamentos no Brasil. O edital chama os setores interessados a apresentar em 120 dias sugestões que contemplem todas as etapas do ciclo de vida dos medicamentos. Ou seja, eu acho que é aqui que os hospitais têm que, através das suas associações, ou do seu corpo diretivo, do seu corpo de conselho, começar a interagir
com esse grupo, né, que está estabelecendo aí essas regras de medicamentos, porque com certeza isso irá afetar diretamente aí as atividades hospitalares. Acho que é isso. Eu trabalho hoje com consultoria, como eu disse na primeira aula. A minha empresa é a Cenas e eu estou disponível para vocês através do meu e-mail, o que vocês precisarem. É uma nova era, um novo momento da gente repensar todas as nossas atividades e naquilo que eu puder contribuir, eu estarei sempre à disposição. Obrigado a todos pela atenção e espero poder ter contribuído de alguma forma com o conhecimento de cada um. Leni, obrigada. Quem tiver pergunta já pode solicitar a vez. Eu vou começar com uma pergunta que veio pelo chat, que é do Hospital Maternidade São Vicente de Paulo, do Ceará. Quando entrará em prática o programa de logística reversa, eu não sei se é isso, tá? E quais as penalidades sofridas pelos fabricantes que se recusarem a receber os resíduos perigosos, embalagem, pilhas, baterias, etc. E o grande problema da região Nordeste na área hospitalar e industrial. Quem faz a pergunta é o Dr. Cícero Ribeiro, do CCIH, e Dr. Sávio Aires, Química Industrial. Acho que Tá. Vou tentar, assim, resumidamente, falar, ver se é isso, porque é importante destacar que essa lei, ela surgiu com um grande avanço, mas existem muitos vácuos na lei, tem muitos pontos que não foram esclarecidos pela própria lei. Então, a gente que é da área do direito, a gente às vezes tenta interpretar algumas colocações, algumas menções que a lei faz, principalmente nesses vácuos. O que existe que a logística reversa hoje já é uma realidade, ela já tem que ser considerada, já tem que ser seguida, né, por todos esse elo de todas essas cadeias que estão envolvidas. Como eu disse, os hospitais são prestadores de serviços e têm a sua responsabilidade também enquanto gerador desse resíduo. Agora, a responsabilidade ficou estabelecida para o fabricante, né, no processo dentro dessa logística reversa. Ou seja, ele é obrigado, na medida que o processo da logística reversa for sendo atendido, que esse equipamento tiver, ou seja lá o equipamento, o material que tiver que ser retornar a ele obrigatoriamente terá que assumir o custo compartilhar o custo dessa devolução desse material que vem até ele. Ou seja, é uma responsabilidade onde cada um assume a sua parte, né? E aí a importância desses segmentos se comporem no sentido de estabelecer aí o que vai caber a cada um. Como eu disse, hoje, em relação aos hospitais, existe esse segmento dos medicamentos, que já está em discussão para esse acordo setorial, onde vai ser estabelecido o que cada um vai ter que fazer, qual é a sua parcela de responsabilidade. Se não cumprir, se deixar de atender o que a logística reversa está estabelecendo, obviamente que vai haver todas aquelas penalidades de natureza que a gente sabe dentro daquela responsabilidade civil, administrativa e penal. O pessoal de Barbalha, no Ceará, se respondeu, dá um ok no chat, tá? Quem tiver perguntas também pode solicitar a vez ou fazer no chat que eu retransmito à doutora Leni. Santa Casa de Limeira. Na verdade, a minha preocupação é em relação, por exemplo, a gente tem os ecopontos hoje no município e eles recebem todos esses resíduos sólidos gerados. E aí, qual é a preocupação? Quem faz realmente esse gerenciamento? Né? Quem que vai ser responsável por esses resíduos que são deixados no ecoponto? Então, esses ecopontos, possivelmente, são criados ou pelo próprio município, ou pelos fabricantes, que terão que disponibilizar dentro desses setores, por exemplo, no caso dos equipamentos eletroeletrônicos, existe a necessidade que eles disponibilizem e identifiquem como é que deve ser feita a devolução do seu equipamento, e uma das alternativas é essa, você criar ecopontos para que o consumidor possa fazer essa devolução. E a responsabilidade sempre vai ser desse fabricante, que terá que acompanhar esse sistema de
triagem aí desse equipamento para que ele possa ter a destinação correta. Sob pena, se não tiver essa destinação correta, ele tem que responder por esses danos, né? Obviamente que pode-se ter estabelecido, inclusive, o próprio fabricante pode estabelecer essa parceria com o município. E o município vai, inclusive, ser remunerado pelo fabricante para que ele possa ser um parceiro dentro desse procedimento de coleta desse equipamento, de devolução desse equipamento, desse material, que seria, em tese, de responsabilidade do fabricante, da destinação desse fabricante. Ok, muito obrigada. Limeira, se tiver mais alguma pergunta, pode fazer, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma instituição? Por enquanto, deixa eu ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Eu vou... Acho que o pessoal de Adamantina não está aparecendo aqui para a gente. Doutora Leni, acho que o pessoal, por enquanto, não tem pergunta, eles podem ir formulando, e eu vou passar a palavra, a senhora pode falar mais um pouquinho sobre a obrigatoriedade de se manter aí toda essa... Olha lá, falando nisso, tem o Hospital São João del Rei. Existe algum manual de classificação dos resíduos? Essas informações adicionais aí, se a senhora quiser estar passando enquanto o pessoal está pedindo a vez. Bom, existe as normas, né, da NBR, por exemplo, 10.004, que a gente sabe que trata dos resíduos perigosos. Existe uma classificação que é feita pela própria legislação, e você encontra aí depois detalhamento por exemplo, no caso aí dos resíduos perigosos, dentro dessa norma da ABNT 10.004, que é extremamente importante que o pessoal tenha esse conhecimento sobre a classificação desses resíduos, né? Resíduos perigosos. E a própria legislação, ela vai definindo dentro da legislação o que são resíduos perigosos, que são aqueles resíduos que a gente falou antes de ontem, que apresentam corrosividade, toxicidade, então, cancerígenos. Então, essa via de regra, é uma das classificações que a gente tem que estar, e são os resíduos que merecem maior atenção aí de todos que estão lidando aí no dia a dia com esse tipo de resíduo. Tá? Agora, eu destaco muito a necessidade que, a partir dessa... Quem vai falar? Não. Então, a partir da necessidade, a partir do momento que o pessoal tenha conhecimento dessa obrigatoriedade, eu tenho recebido o pessoal da saúde, que tem vindo em algumas palestras, que o pessoal comece a se movimentar no sentido de ver efetivamente como é que está sendo feita a gestão desses resíduos dentro dos hospitais, como é que cada um qual é a responsabilidade que o hospital está tendo com esse resíduo, com a preocupação com essas normas. Veja que essa lei, ela traz agora uma responsabilidade de ordem geral, onde será, inclusive, depois, esse sistema todo será alimentado dentro de um sistema que chama SINIS, Sistema Nacional de Informações de Resíduos. Então, esse sistema irá alimentar anualmente, terá que receber informações anualmente de todos esses geradores de resíduos. Ou seja, a partir de agora, é importante que cada entidade, cada instituição dessa, estabeleça o seu plano de gerenciamento, quais são as metas que cada um vai ter que atingir a partir do que ficar discriminado todo esse sistema de gestão dentro desses resíduos, quais são os seus sistemas de controle, quais são os seus sistemas de educação ambiental, principalmente, que está sendo promovido dentro desse hospital, ou seja, assumir uma nova postura diante dessa nova ordem legal que envolve a todos, direto ou indiretamente, numa responsabilidade não só ambiental, mas também social. Ou seja, nós todos empenhados dentro da mesma causa.
E é necessário que haja esse alerta para que as empresas saibam que isso, ainda que a gente tenha uma deficiência no sentido da fiscalização, porque existe hoje uma infraestrutura ainda não tão adequada do próprio governo para fazer essa fiscalização, mas é óbvio que ele vai se aparelhando, ele vai criando esses instrumentos que vão identificar aquelas empresas, aquelas organizações, aquelas instituições que não estão efetivamente cumprindo o que estabelece na lei. E quando você deixa de cumprir algo que está na lei, você está sujeito a todas aquelas penalidades. Você é responsável. Quando se trata de resíduo, quando se trata dentro da ordem do que o próprio direito ambiental estabelece, essa responsabilidade ela é objetiva e é claro que quem não cumprir será penalizado. Inclusive, não atender a sua parcela de responsabilidade dentro do sistema da logística, que é simplesmente fazer a devolução daquele resíduo, e não fazer o descarte de qualquer forma, sem se preocupar com a destinação correta desse resíduo, o tratamento desse resíduo. Temos mais uma pergunta também, que é lá de Rondonópolis. Na hora da elaboração do PGRSS, devemos seguir a classificação da ABNT ou RDC 306/04? Quem pergunta é engenheira sanitarista Vanderleia e a Rosidelma, que é bióloga. Então, é importante que você, quanto mais você alimentar esse sistema de informações, ou seja, seguindo essas normas da ABNT, o importante é ter em mente, assim, em destaque, que todo o gerenciamento desse resíduo, ele esteja atendendo hoje a todas essas normas de segurança. Ou seja, quanto mais você puder fazer o correto adequação de precaução desse resíduo, é muito mais seguro, né? Vale lembrar que na área ambiental, no direito ambiental, a gente tem que trabalhar sempre preventivamente. Então, nesse sentido, você deve estar atendendo aí as duas legislações de forma que possa aí estar sendo suportado aí com todas essas normas que valorize aí a sua preocupação e a sua responsabilidade com esse resíduo. Rondonópolis, as meninas aí, se estiver ok, dá um ok no chat, por favor. Vamos lá para o São Vicente de Paulo, o pessoal já está em tela para fazer a pergunta. Bom dia. Doutora, a senhora sabe que a RDC 316/2002 regulamenta o processo de incineração e cremação em todo o Brasil. Nós estamos aqui prestes a receber um aterro sanitário. E eu queria saber da senhora se o aterro sanitário é capacitado a receber resíduos de serviço de saúde ou se ele obrigatoriamente tem que ser incinerado. Não. Veja que hoje o aterro, como eu falei, hoje o aterro sanitário, pela nova lei, ele não pode receber mais nenhum tipo de resíduo, só o rejeito, aquilo que não é mais utilizado, não pode mais ser reaproveitado. Então, o sistema de incinerador é um sistema que, assim, existem pontos positivos e pontos negativos. Existem as pessoas que criticam esse sistema por não classificá-lo como seguro, mas ele ainda é absorvido pela legislação, ele tem o destaque dentro dos processos de destinação correta, como um dos sistemas que possibilitam. É sempre importante lembrar que você tem que estar sempre muito cauteloso e muito cuidadoso com qualquer um desse tipo de sistema, seja de incineração, seja entre outras formas que com certeza o mercado vai surgir. Existe, por exemplo, um pessoal que está trabalhando aí um equipamento
que você vai colocar todo o teu resíduo, seja ele de que natureza for, e ele vai absorver essa massa de resíduo e transformar aí esse resíduo num resíduo sem nenhuma periculosidade. Né? Isso são a partir do momento que essa lei surgiu aqui no Brasil e ela foi regulamentada, existe hoje um mercado bastante fomentado nesse sentido. Agora, eu dentro daquilo que da lei está sugerindo, você esquece a questão do aterro sanitário. Você tem que ir dentro dos procedimentos, normas da segurança da vigilância sanitária e seguir rigorosamente essas regras, principalmente com relação aos resíduos perigosos. Muito obrigado, e sua resposta foi satisfatória. É porque eu sou químico de um incinerador aqui, de resíduos industriais e hospitalares, e sou químico também do Hospital São Vicente. Mas nosso incinerador aqui funciona muito bem. Todo ano a gente faz o teste isocinético de queima, isentando de dioxinas e furano, e todos esses gases tóxicos. Mais uma vez, muito obrigado. E deixa eu só lhe falar, mais uma como é que é seu nome mesmo? O importante é que esse incinerador esteja licenciado. Isso é... Meu nome... Nossos incineradores são licenciados pela SEMASSE, que é o órgão ambiental aqui do Ceará, certo? Isso. E regulamentado pela 316 CONAMA 2001. Temos muito cuidado, são muito exigidos. Anualmente é realizado o teste isocinético de queima, né? Automonitoramento quadrimestral dos gases, análise de água de estação de tratamento do incinerador e da empresa. Isso são monitoramentos exigidos pelo órgão ambiental do Ceará. Isso mesmo. Então, ou seja, existe todo um trabalho de cuidados e prevenção no sentido de minimizar qualquer tipo de risco com relação a esse trabalho de incineração. E o mais importante é aquilo para você assegurar que o órgão ambiental tenha feito esse licenciamento desse equipamento para que ele possa estar operando. Né? Então, parabéns aí pela empreitada. Pessoal aí do São Vicente de Paulo, muito obrigada. Novamente, se quiser fazer alguma pergunta, é só pedir a vez, tá? Nós temos uma pergunta do Hospital de Quixadá, no Ceará, que diz o seguinte, no chat, não é uma pergunta, e sim uma observação. Os municípios, principalmente os do interior do estado do Ceará, na sua maioria, não possuem programa de controle de resíduos sólidos de saúde. Muitos deles possuem somente lixões. Quais as medidas adotadas pelo governo no que... Eu não estou entendendo ali, conserve a cobrança das políticas de gerenciamento por parte do governo para os municípios. Infelizmente, a gente tem uma realidade ainda muito difícil dentro do nosso país. O Brasil é feito de vários Brasis, né? E essa cultura da responsabilidade ambiental, ela, apesar de já ter sido implantada já há um tempo, ela ainda não é ainda assimilada, infelizmente, por vários segmentos aí responsáveis, inclusive o próprio poder público, que teria que ter sua parcela de responsabilidade, de fiscalização, de criação de mecanismos que possibilitassem a destinação correta desses resíduos. Vale dizer que, por exemplo, nós temos que pensar, quando a gente fala em logística reversa, inclusive, como é que esse sistema vai funcionar, considerando a particularidade aí de extensão territorial do nosso país. Eu acho que a gente tem que ter uma cobrança sistemática do próprio poder público, aí, em primeira mão do próprio poder público municipal, né? Se não houver nenhuma manifestação do Ministério Público, para que isso possa ter efetivamente uma ação agora direcionada e dentro do que a própria legislação quer alcançar. Ou seja, nós vamos ter que conviver por um tempo, ainda provavelmente por um longo período, ainda com todas essas dificuldades de infraestrutura que algumas cidades e alguns lugares apresentam. Mas vamos acreditar que o governo, empenhado numa nova ordem, uma nova ótica sobre toda essa questão, possa aí começar a adotar atitudes mais proativas em relação a esses resíduos, a esse sistema de tratamento de resíduos.
Mais alguma instituição, algum hospital tem alguma pergunta? Lembrando aqui, doutora Leni, nós temos hospitais dentro e fora do estado de São Paulo, tá? É a nível nacional. Estou observando. Conforme a, né? Conforme a palestra de anteontem, que a senhora falou também, deixou o e-mail, tu deixou o contato, né? Tem os cursos, conforme a senhora disse, enfim. Se o pessoal quiser estar contatando, tá ligando, deixar o e-mail aí no chat, o pessoal entra em contato com você, né? E se não tiver mais nenhuma pergunta, nós vamos dar por encerrado. Eu quero passar a palavra para que a senhora faça as suas considerações finais, por favor. Primeiramente, agradecer aí ao pessoal que esteve aí acompanhando essa troca de informações que a gente teve no dia de hoje. Me coloco mais uma vez aí à disposição de todos para qualquer tipo de esclarecimento, dentro daquilo do meu conhecimento. A gente tem que estar sempre muito em contato com o próprio órgão ambiental local, que pode ser tanto da prefeitura quanto do estado, e na medida do possível, vocês adquirirem essa nova filosofia de trabalhar preventivamente, porque corretivamente você já vai estar no processo de multa. Então, que cada um assimile essa responsabilidade, independentemente de existir hoje esse rigor em relação à legislação ambiental, mas que isso seja um processo, uma semente lançada por todos nós e que nós estejamos na vitrine aí, do mundo, né, dentro dessa nova ordem de cultura ambiental, de responsabilidade ambiental. Agradeço muito a oportunidade de estar falando aqui por meio da Federação, da Santa Casa, e me coloco à disposição para novas palestras, para aquilo que for necessário. Por favor, eu gostaria que todos aí, então, sentissem à vontade para quando precisasse de qualquer tipo de ajuda. Obrigada, Tatiana. Leni, nós é que agradecemos e a gente tem... Eu vou passar, né? Eu sei que a senhora fez o agradecimento aí, mas assim, eu tenho dois hospitais ainda. Eu posso estar colocando para a senhora responder, que é o combate ao câncer e depois a Santa Casa de Franca. Por favor. Ok, então. Então vamos colocá-los. Combate ao câncer e depois Franca. Pode falar. Bom dia. Eu gostaria de saber se essa logística reversa, na prática mesmo, Santa Casa de São Paulo realiza isso, e gostaria de saber se isso é viável economicamente para as empresas, assim, para os hospitais. Gostaria de saber se isso por exemplo, nós pagamos um valor para a destinação final dos resíduos químicos. Um exemplo, R$ 3,80 por quilo. Eu gostaria de saber, com essa logística reversa, ele ficaria menos ou ficaria mais o valor? Pois o mais importante disso aí é você compreender assim que não é que é mais ou menos vantajoso, isso é obrigatório. Então, nós não temos mais essa faculdade de escolha. A gente tem que, na verdade, assumir aquilo que me cabe de responsabilidade. O hospital tem a sua parcela de responsabilidade. Ele vai ter que estar dentro desse sistema da logística reversa, com certeza tendo que fazer a parte dele, fazer a devolução. Vamos imaginar que o hospital tenha vários, além dos próprios produtos químicos, mas ele tenha também materiais, produtos dentro da sua funcionalidade e que precisam ser trocados, precisam ser devolvidos, porque não tem mais utilidade. Então, o hospital, ele não tenha mais a faculdade de falar, não, isso não é mais responsabilidade minha, não. Ele terá que assumir a sua parcela de responsabilidade. Agora, essa questão de custo vai depender muito de como você vai, porque cada um, haja vista que a própria lei coloca, nós somos diferentes, por exemplo, do sistema que tem na Europa, onde lá na Europa o produtor é obrigado da destinação final desse produto. Aqui essa responsabilidade, ela foi dividida entre todas essas pessoas, como eu falei, fabricante, distribuidor, consumidor, e o hospital é um consumidor em grande potencial institucional.
Então, ele tem que assumir esse custo que lhe cabe. Agora, é sempre importante que se estabeleça um diálogo com todas essas cadeias que vão estar fazendo parte dentro dessa logística reversa. Por exemplo, no caso dos equipamentos, dos remédios, quais serão os elos que você vai ter que estabelecer? Serão com as farmácias, serão com os fabricantes desses remédios? Como é que terá que ser feito esse sistema, por exemplo, de descarte desses medicamentos, desses produtos químicos que são feitos? Então, tudo isso agora demanda uma nova ordem de conversação, uma nova ordem de responsabilidade, aonde você não fique sozinho com essa responsabilidade, você chame também todos esses envolvidos para que possam conversar, e cada um assumir a sua parte de custo financeiro, custo social e tudo mais em relação a essa administração do resíduo. Só gostaria de saber também a questão assim, a fiscalização vai ser feita pela vigilância sanitária de cada capital, de cada cidade. Por isso eu perguntei a respeito do custo, para saber também, porque se tudo ficar uma coisa muito alta, essa logística reversa, se ela ficar alta para a empresa, ela vai procurar outros meios, porque efetivamente a legislação ela obriga, mas quem vai fiscalizar? Isso vai ser efetivo? A partir de quando? Como vai ficar isso também? Porque ser obrigatório e realmente ela ser prática é uma outra coisa, né? Acaba não tendo toda essa praticidade para as empresas. Nós ainda não temos ainda essa cultura, as próprias empresas ainda não têm essa cultura. Só que isso, a gente infelizmente vai acabar chegando a esse ponto com a imposição de penalidades. E aquilo, eu não sei se você participou da palestra antes de ontem, mas o que eu destaquei ontem, que é de extrema relevância, é que, em termos de legislação ambiental, essa responsabilidade, ela envolve não só você, vamos imaginar um descarte de um produto químico errado no local que contamine uma vegetação, contamine um córrego de um rio, cause mortandade de peixe. Isso tudo vai ter que assumir, além do ônus que a empresa teria, né, que assumir em reparar, em minimizar esse dano e recolocar uma situação ao status, recuperar aquilo que foi degradado, ele vai responder também com a multa, né, que não é pouca. Considere que essa multa, se ela for reincidente, cada vez que uma empresa reincidir numa penalidade dessa, essa multa vai sendo aumentada, e mais do que isso, existe a responsabilidade de natureza penal, onde você pode responder, inclusive, por crime, né, com crimes que vão de multa, privação de liberdade, interdição, ou seja, a gente tem que tomar uma consciência agora, e aí eu percebo as nossas dificuldades, que a gente não só olhar para nós, que somos aqui hoje habitantes desse planeta, mas para o que está vindo, para as próximas gerações. E qual é a necessidade dessa restrição, de cada vez mais as normas ambientais serem restritivas e cobrando de cada um essa posição? Porque daqui a pouco nós não temos mais nenhum planeta para viver. A gente tem que, nós já chegamos a uma capacidade de suporte de esgotamento total do planeta. Dentro dessa ordem, né, alguns estados, São Paulo, têm feito os grandes movimentos, obviamente considerando aí a condição financeira diferenciada de alguns outros estados. Mas existe essa responsabilidade, o governo terá também que fazer a parcela dele, que eu acho que é extremamente importante, que significa, inclusive, no sentido de dar isenção às pessoas que forem trabalhar, às empresas que forem trabalhar como gestoras desses resíduos, como recicladores, como cooperativas, terá que estar recebendo algum incentivo. Quando você faz um equipamento com menos grau de periculosidade, com menos material, você, mostrado esse caráter dentro da sustentabilidade, você tem que ter um custo-benefício por isso. Você terá que ter uma isenção de impostos dentro dessa operação. Então, a gente acredita nisso, e é nisso que as pessoas que hoje são chamadas a essa responsabilidade têm que trabalhar, entendeu? Na Santa Casa de São Paulo, é feita essa logística reversa? Ela
terá que estar fazendo. Por toda essa dinâmica, e eu não sei como é que está acontecendo, por exemplo, eu já estou fazendo um trabalho, já fiz um trabalho com o pessoal dos bancos. A Federação dos Bancos já nos chamou para prestar um serviço no sentido de elaborar um plano de gerenciamento de como é que eles vão ter que estar respondendo para implantar a própria logística reversa desse segmento, que são o segmento bancário, que são prestadores de serviço, assim como são os hospitais, e como é que eles poderão estar fazendo? Eles vão criar uma unidade única gestora que vai gerir todos esses bancos em cada local do Brasil que estiver esse banco? Como é que vai ser destinado, como é que vai ser devolvido esses equipamentos quando não tem mais vida útil? Como é que vão ser feita a distribuição desses resíduos e a destinação correta? Vai haver a empresa que vai ser contratada, uma empresa, e essa empresa vai dar esse certificado de que ele retirou aquele resíduo daquele local e foi dada efetivamente a destinação correta. É importante, inclusive, falando disso, que assim, toda vez que você fizer uma destinação de um equipamento, de um material, de um equipamento, de um resíduo, você obtenha da empresa uma certificação de que ela se comprometa com aquilo que você a contratou, dentro daquele aspecto que você a contratou. Ressaltando que, mesmo que a empresa te dê esse certificado, você ainda assim não fica isento de uma responsabilidade se a empresa vier a cometer alguma destinação, algum evento que cause algum dano daquele resíduo que foi produzido dentro daquele ambiente que você estava. Ou seja, é uma responsabilidade solidária. Obrigado aí, então, tá? Sem dúvidas. Estou à disposição, tá? Muito obrigada. Agora, Santa Casa de Franca. Bom dia, doutora. A minha pergunta é em relação ao que vai ser feito no aspecto da educação da população. Porque cria-se a lei cria a obrigação de ser cumprida, mas nós não temos cidadãos esclarecidos para cumprir essa lei. No caso das escolas, dos cursos técnicos, das faculdades, e a lei contempla alguma coisa para ser passada a nível de educação para a população, para os profissionais que estão se formando? Na verdade, ela contempla justamente a disseminação dessa educação ambiental, de uma forma geral. Eu acho que um dos colaboradores que eu acho ainda muito tímido, que poderia estar fazendo um grande trabalho no resultado positivo dessa lei, seria a própria mídia, né? Quantas pessoas você vê hoje, quantas propagandas, quantos chamamentos existe com relação a essa responsabilidade ambiental? Quase nada, né? Ou seja, o governo deveria colocar isso na mídia de forma bastante agressiva, no sentido de despertar a consciência dessas pessoas, porque você tocou num ponto extremamente importante. Nada acontece se nós não assumirmos uma nova postura, uma nova cultura, uma nova educação. A política só vai ter sucesso se a gente efetivamente praticar essa cultura. Ou seja, se a hora que eu for fazer a separação do meu lixo dentro da minha casa, que é um lixo comum, você conseguir separar lá o seu lixo de plástico, as suas caixinhas Tetra Pak, que você tem que estar separado para que possa ter uma coleta seletiva, você não tem o resultado. Se você mistura tudo, obviamente que o resultado é bastante desolador. Mas nós temos que acreditar que a gente está evoluindo, né? Nosso país ainda, apesar de ter muitas coisas, deficiências, a gente vem evoluindo, e eu acho que é necessário que a gente passe a ter esse comportamento. E essa política, eu credencio que o sucesso dela, quase que 100%, passa por essa ordem da educação ambiental, não só a gente vindo com penalidades, mas principalmente despertando essa responsabilidade de cada um fazer a sua parte. Não pode também a gente separar nosso lixo bonitinho, separar o que é plástico, o que é alumínio, e a prefeitura não ter a parte dela dentro da responsabilidade que ela tem, fazer a parte dela. A hora que ela fizer a coleta, ela simplesmente misturar todo o lixo que a gente separou. Ela tem que dar exemplo também, né? Então, nesse sentido, isso demanda ainda uma ação muito mais efetiva do Estado, dos governos,
para que a gente possa estar tendo esses resultados. Agora, vamos acreditar de uma forma positiva que isso possa acontecer, né? Talvez através de incentivos, a hora que eu devolver alguns produtos que eu diariamente uso na minha casa, a hora que eu devolver a garrafa, veja que está tendo agora uma nova ordem de você usar a garrafa de vidro e não mais a garrafa de plástico, que você devolve a garrafa, reutiliza ela dentro dessa ordem. Então, e que haja um incentivo, que haja, quando você devolver sua geladeira antiga, que você tenha um desconto maior por isso, quer dizer, ou seja, vai passar muito por esses caminhos aí, entendeu? Não, eu não discordo. Está me ouvindo agora, doutora? Estou ouvindo. Eu não discordo da evolução. Eu acredito que ela está acontecendo um pouco lenta. Ela está acontecendo de forma lenta, talvez pela dificuldade ou falta de retorno da mídia em engajar nessa causa. Mas uma das coisas que me preocupa é, quando eu jogo uma geladeira, eu jogo uma latinha de refrigerante, de cerveja, sempre tem algum catador. Ainda tem um aspecto social muito negativo. Agora, quando eu jogo um sofá velho, eu não tenho um catador. E não tenho ninguém para penalizar. Igual a senhora comentou anteriormente, que o cidadão que desprezar a geladeira dele no terreno baldio, ele pode ser multado. Geralmente ele faz isso na calada da noite. Então é aí que entra o aspecto cultural, e é o que me preocupa. Aspecto cultural, o aspecto do... eu entendo também que o poder público municipal ele terá que ter uma ação bastante efetiva. Eu acho que ele é um dos atores principais aí dentro dessa cadeia de responsabilidade, né? O município tem que criar mecanismos para que isso não aconteça. Ele tem que, sei lá, se estabelecer uma fiscalização mais acirrada, estabelecer sistemas de controle com multas ou seja, e nós, enquanto cidadãos, se eu jogar meu sofá velho hoje, eu vou ser multado. Então, assim, pela lei, né? Agora, obviamente que a praticidade e a efetividade dessa lei, ela vai passar ainda pelo viés da fiscalização. E essa fiscalização, ela é deficiente hoje, não só no município, como no Estado, no Poder Federal. A gente não tem, haja vista que em São Paulo, hoje, a gente tem, já encontra essa deficiência de fiscais para que teriam que estar aí fazendo esse trabalho de acompanhamento, de fiscalização, e a gente tem uma mão de obra ainda muito aquém daquilo que a gente precisava. Mas espero, se é essa a nova ordem, se todo mundo está dentro dessa lógica, depois de 20 anos que essa lei foi promulgada, espero que a gente chegue a um patamar, pelo menos, assim, mais animador daqui para frente. Muito obrigado. Estou à sua disposição. Obrigada. Eu vou reformular uma pergunta lá de Alegrete. Em relação aos frascos de soro, eles foram notificados pelo aterro que esses deveriam ser lixo contaminados por serem frascos de medicações. Resíduos sólidos devem ser separados dos materiais biológicos. Qual o descarte certo? Sim, tem que ter tem que ter um descarte, tem que ter uma separação, uma triagem diferenciada. Resíduo contaminado é resíduo perigoso. Então, você tem um sistema específico para você poder fazer a destinação desse resíduo. Inclusive, passando aí por alguns sistemas, inclusive, muitas vezes de autoclave. Então, nunca você tem que considerar que esse resíduo possa ir para um aterro comum. Ao contrário, ele tem que ter dado o tratamento dele específico, justamente por essa característica de periculosidade. Pessoal, se tiver ok, escreve no chat, por favor. Doutor, então, nós não temos mais nenhuma pergunta, o pessoal está agradecendo aí. A senhora já fez as suas considerações finais. Nós queremos agradecer imensamente mais uma vez a sua participação aqui conosco. Fica aberta aí novas oportunidades, como disse, de cursos, você tinha até oferecido, conversado com o pessoal. Então, exatamente, quem quiser, eu gostaria. Pode estar entrando em contato, né?
Isso, eu queria só fazer um lembrete, por exemplo, eu acho que, como disse o nosso colega agora há pouco, eu acho que seria importante, assim, que a gente pudesse, efetivamente, eu pretendo fazer palestras para alguns segmentos, condomínios, hospitais, eu acho que isso é extremamente importante nesse momento, e acho que é uma das formas que a gente tem aí de chamar essa responsabilidade. Então, me coloco à disposição, minha empresa pode promover esse treinamento, eu vou pessoalmente, a gente pode reunir um grupo de pessoas e estar fazendo isso aí em loco, junto com esse pessoal, e inclusive verificando como é que é o ambiente de cada local, de cada hospital desse. Ok, então, nós agradecemos mais uma vez, obrigada a todos os presentes e nos vemos em breve, doutora Leni. Muito obrigada a todos e tenham um bom dia. Obrigada.